Olá, eu sou Charbel Chaves, sou fotógrafo, professor de fotografia e negócios para fotógrafos e artistas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever, ligar as notificações. E se você puder, eu te agradeceria muito se você desse um like, fizesse algum comentário, porque isso ajuda a engajar o nosso vídeo e o YouTube distribui melhor. Hoje eu vou falar sobre um conceito que é um conceito não muito falado por aí. No meio da fotografia, eu acho que eu nunca vi nenhum produtor de conteúdo falar sobre esse conceito, que é a gestão por princípios, ou tomada de decisão na empresa, nos negócios por princípio. Antes de mais nada, eu queria só dizer que quando a gente fala em empresa, geralmente quem é uma empresa de uma pessoa só, está começando, pequenininho, trabalha em casa, geralmente as pessoas têm uma reação não muito positiva sobre isso. Parece que a gente vai falar sobre uma estrutura muito grande que para ela é inalcançável. E essa mentalidade é uma das coisas que eu luto para mudar nas pessoas, principalmente no meio artístico, no meio dos fotógrafos, porque a estrutura empresarial, a gestão de uma empresa, em vários aspectos, não em tudo, mas em vários aspectos, nos aspectos fundamentais, na maioria dos aspectos, ela é igual para uma multinacional, para uma empresa grande, uma empresa média, uma empresa pequena ou uma empresa de uma pessoa só. Então, assim, os mesmas bases de funcionamento para uma multinacional também servem para uma empresa de uma pessoa só. Então, não arrepia quando a gente fala de gestão de empresa, como se fosse assim, eu preciso ter uma equipe, 3 funcionários, uma secretária, porta aberta numa avenida. Não, não é isso, né? Uma empresa é uma instituição, uma entidade jurídica. E você tem essa parte formal, que é ter um CNPJ, né? Não existe empresa sem CNPJ. Se você não tem um CNPJ, você não é uma empresa. Mas tem a parte administrativa, a parte gerencial, que é o que a gente vai falar aqui. Uma das coisas mais difíceis, ou uma das coisas mais fundamentais que a gente deveria ficar bom quando a gente administra uma empresa, é em tomar boas decisões. Saber o que vai ser feito, o que não vai ser feito, quando vai ser feito, fazer conexões com outras empresas, né? Administrar suas responsabilidades com o governo, com os clientes, com os fornecedores, com os colegas. Então, tomar decisões é uma coisa difícil. É uma coisa difícil na vida pessoal e é uma coisa muito difícil numa vida empresarial, porque assim como na vida pessoal você pode prejudicar muito a sua vida, seu futuro, se você tomar decisões ruins agora, ou mesmo se você não tomar decisões, porque não tomar decisão também é decidir por alguma coisa, né? Na vida da empresa, isso também é fundamental, porque você pode matar a sua empresa ou prejudicar muito a sua empresa, danificar, atrasar a vida da sua empresa, tomando decisões ruins. Então, eu vou retomar um conceito que eu já falei aqui no canal e que vou falar em outros vídeos de formas diferentes, que é o conceito de 3 papéis de um gestor. E no final, a gente vai explicar o que é a tomada de decisão ou a gestão por princípios baseado nesses 3 papéis. Então, vamos passar rapidamente pelos 3 papéis. Todo empreendedor, ele tem 3 papéis, 3 lados, 3 chapéus que ele veste para agir na vida da empresa. O primeiro papel, e é o mais próximo de todo mundo, é o papel de técnico ou o papel de artista, né? O que é o técnico ou o artista? É aquele sujeito, aquela pessoa dentro de você que sabe fazer e que faz o ofício da empresa. Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui para ficar bem claro, porque o conceito não é difícil. Suponha que você queira abrir uma padaria. Você gosta de gastronomia, você sabe fazer pães e você fala assim: meu sonho é ter uma padaria. Fazer uma padaria diferente, uma padaria assim, uma padaria assado. Vou abrir uma padaria. O ser padeiro, que é algo que você já sabe, já conhece, já é apaixonado, é o lado artista do empreendedor. Quando a gente se torna empresa, não necessariamente a gente precisa fazer aquilo que é a atividade central da empresa. No caso da padaria, fazer pão, né? Pode fazer, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa é uma pessoa que estudou como fazer macarrons na França. E aí você vem para o Brasil e quer abrir uma doceria super chique,
francesa para vender os melhores macarrons da sua cidade, né? Então você mesmo quer fazer, você quer ser o artista que faz, a pessoa que detém o ofício. Não é necessariamente, não é obrigatório ser assim. Você pode contratar alguém, treinar a pessoa, fazer também, ou deixar só a pessoa fazer, mas você transmite aquele conhecimento, né? Na fotografia é muito raro. Olha, eu mentoro fotógrafos há 12, 13 anos. E eu acho que só apareceu uma vez uma pessoa aqui. Não, apareceu duas. As duas da área de fotografia não, uma era fotografia de família, tinha um estúdio em Sumaré, e a outra era uma equipe de fotografia de formação. Donos, as pessoas que vieram fazer não sabiam fotografar. Eles eram só empresários da fotografia, eles tinham equipe. Mas isso na fotografia é muito raro. É muito raro vir até mim, pelo menos no universo que eu atendo de mentoria, é muito raro vir até mim pessoas que são assim, elas querem trabalhar com fotografia, mas não sabem fotografar e não querem saber, elas só querem administrar um negócio de fotografia. Elas veem na fotografia um bom ramo empresarial para agir, né? Então, assim, existe isso na fotografia, é mais raro. Geralmente a gente é o artista, o técnico, né? A gente faz fotografia também, né? E geralmente isso a médio prazo se torna um problema, porque a pessoa tende a não querer fazer os outros dois papéis que eu já vou falar, porque ela quer gastar todo o tempo do mundo fazendo o que ela ama, que é câmera na mão e fotografar, tá? Não é errado, mas precisa ser equilibrado com os outros dois papéis, porque não existe empresa que sobrevive bem, ela pode se arrastar, mas ela não sobrevive bem se ela não tiver os três papéis funcionando. E como a gente está falando aqui, na maioria das vezes, de uma empresa de uma pessoa só, ou um casal, ou 3 pessoas no máximo, o dono da empresa precisa desenvolver os 3 papéis. O segundo papel é o papel do gestor ou do administrador, que é aquele que sabe o que precisa ser feito na empresa, independente do que a empresa é. Por exemplo, o papel, o personagem, a face, o lado do administrador, do dono da empresa, do empreendedor, que controla contratos, venda, compras, atendimento, calendário, cronograma, orçamento, é aquele que faz os controles financeiros, é aquele que compra equipamento, que vende equipamento. Quem faz isso não é um artista. Fazer essas coisas é fazer atos gerenciais, administrativos. É pôr a empresa para viver as atividades de empresa no dia a dia. E esse lado gestor, esse lado administrador, ele independe do ofício do artista. Você vai ter que ter esse lado administrador, independentemente de que tipo de técnico, que tipo de artista você é. Suponha que você seja, por exemplo, um dentista. Você tem que ter em si, ou contratar alguém que faça isso, né? E aí você vai ter que se sujeitar a essa gestão. Você pode contratar um gestor profissional para o seu consultório odontológico, o que é muito raro. Eu não sei se existe, mas pode. Então você vai ter no papel do gestor o cara que diz quais são as atividades que precisam ser feitas para a empresa gerar lucro naquela dia, naquela semana. Então tudo que você pensa, tudo que a gente, como fotógrafo, geralmente chama assim, nossa, é burocracia do trabalho. Tudo isso é papel do gestor ou do administrador. E aí, até aqui, você já pode perceber que você já vive alguns conflitos entre querer fotografar, querer lidar com o ofício em si, né? A pessoa sentada no banquinho lá no seu estúdio e pensar em luz e pensar em pós-produção, ou seja, coisas de artista, coisas de técnico, e você conflita isso com assim, cara, eu não gosto de fazer contrato, cara, eu não gosto de cobrar, não gosto de emitir boleto, não gosto de fazer os controles financeiros, tenho dificuldade com emitir nota fiscal, ou não gosto, né? Não é de questão de ter dificuldade, porque não é difícil, mas você não gosta da papelada, né? Não gosta de negociar, por exemplo, lidar com preço, lidar com atendimento do cliente enquanto ele não fechou, lidar com marketing. Tudo isso, isso que a gente geralmente chama genericamente de burocracia do negócio, papelada do negócio, é papel do administrador ou do gestor. Agora, existe um terceiro papel, que é o papel que eu acho que talvez seja assim o mais desconhecido. Muita gente
nem sabe que esse papel existe ou deveria existir. E ele é fundamental que exista, que é o papel do visionário. O visionário é aquele lado do empreendedor que imagina, que sonha a empresa em um determinado nível, em determinada posição no mercado, a longo prazo. É como aquele cara que fala assim, ó, suponha que você seja um alpinista, né? Então você treina na academia, sobe paredão e treina muito, faz musculação, faz natação, melhora seu cardiovascular, e isso tudo é burocracia do dia a dia. Mas o que que você quer? Onde que você quer estar? Você quer chegar no topo do Everest um dia. Então, esse topo do Everest, para o alpinista, é o visionário. É onde eu me imagino daqui 10 anos, daqui 20 anos. Lembra, é a longo prazo. Longo prazo, hoje em dia, a gente considera assim de 5 anos para cima. Eu considero 10 anos. Então, eu sei onde eu quero estar quando eu estiver com 60 anos. Hoje eu estou com 49, esse ano eu faço 50 anos. Então, eu tenho um plano de longo prazo para os meus 60 anos. Então, esse papel visionário, ele não aparece todo dia na empresa. Isso é interessante. Ele precisa aparecer pelo menos nos momentos de planejamento. Se você quer saber mais sobre planejamento, a gente tem um curso rápido, prático, simples, barato, sobre como planejar no seu negócio de fotografia ou qualquer negócio artístico. Então, se você quiser, o link está na descrição. Mas o visionário, ele aparece de vez em quando para conferir se está tudo indo na direção certa. O gestor, ele trabalha para que os resultados, leia-se aqui, resultados financeiros principalmente, estão indo na direção certa, na direção que o visionário traçou. Não adianta você lidar bem com o seu dia a dia e não souber para onde a sua empresa está indo. Se você está indo conquistar o lugar no mercado que você quer conquistar. E isso é uma coisa, essa é uma pergunta que sempre eu faço para quem vem para a mentoria, mas já está no mercado, que eu falo assim, ó, daqui 5 anos, pelo menos, onde que você pretende estar com a sua empresa? Onde que você sonha estar? Porque o papel do visionário, ele é um pouco sonhador. Quem vai vai tirar as pedras do caminho para chegar nesse sonho é o gestor. É no dia a dia que a gente faz essa construção do caminho. Mas o visionário, ele é um pouco sonhador mesmo. Ele não pode ser muito sonhador, porque senão ele vai estar traçando um alvo inalcançável. Mas eu sempre pergunto para quem vem aqui para mentoria e já tem um negócio em andamento, eu pergunto assim, daqui 5 a 10 anos, como que você se imagina no mercado fotográfico? Qual que é o cenário? Descreve para mim um dia seu muito legal daqui 5 ou 10 anos. Aí, às vezes, as pessoas sabem o que dizer. Fala assim, não, eu queria assim, ser uma pessoa referência no meu estado, na minha cidade, queria estar palestrando sobre o que eu faço, queria ter um livro lançado, queria ter feito umas exposições, queria ter meu nome reconhecido. Geralmente a pessoa tem uma noção, assim, meio que não muito nítida, mas ela tem, né? Quando você pergunta. Mas se você não pergunta, as pessoas passam a vida fazendo só as coisas do dia a dia, só resolvendo as coisas do dia a dia, né? Não pensa. Quando a gente trabalha com a questão de posicionamento de marca, isso é fundamental. A pessoa ter a visão de futuro muito bem estabelecida, porque o posicionamento de marca vai direcionar para essa visão muito bem estabelecida. Esses 3 papéis que a gente entende assim como o técnico, o artista, o gestor e o administrador, estão descritos com muito detalhe nesse livro aqui, ó, O Mito do Empreendedor. Eu vou deixar o link se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você comprar através do nosso link, a gente ganha uma comissãozinha e isso ajuda muito aqui no canal e você vai pagar exatamente o mesmo preço. Quando você entende que existem esses 3 papéis, você percebe que a sua vida de empreendedor na fotografia não será fotografar o tempo todo. Aliás, de uma maneira ou de outra, você já deve ter percebido isso. Agora, fica mais fácil aceitar isso, absorver isso emocionalmente, quando a gente percebe por que esses 3 papéis precisam existir. O gestor, ele vai fazer a empresa dar o resultado para o qual a empresa foi construída. Se você é um fotógrafo que
muita dificuldade com as questões comerciais do negócio, talvez fosse o caso de você não ter uma empresa de fotografia e ter a fotografia como algo, um hobby ou algo que você pode ser um aficionado e não depender de ter renda. Mas se você quer ter renda com a fotografia, ou seja, você quer ser um fotógrafo comercial, você precisa entender que as ações comerciais é que fazem a empresa parar de pé. Eu falo para muita gente que está começando que a primeira coisa que ele precisa desconstruir, e é difícil ouvir isso, porque eu ouvi isso quando eu comecei e foi muito difícil para mim. A primeira coisa que a gente precisa desconstruir, principalmente no começo, quanto antes desconstruir melhor, é que não é o melhor fotógrafo, tecnicamente falando, que ganhará mais dinheiro no mercado. Em nenhum mercado, nem aqui na região que eu estou, nem na sua região, nem em lugar nenhum do mundo. Não é quem é o melhor tecnicamente que ganha dinheiro. Quem faz ganhar dinheiro é o gestor. É o gestor. Quem faz a sua empresa ao longo do tempo chegar onde você sonha é o visionário. Porque você não, para ganhar dinheiro com fotografia, você não precisa nem saber fotografar. Você pode contratar alguém que sabe fotografar. Uma empresa de fotografia é, antes de mais nada, uma empresa. Depois ela é de fotografia. E isso dói no ouvido porque a gente tem uma visão mais poética, uma visão idealizada do ofício, né? A gente acha tudo muito belo e acha que o belo deve ser espalhado, e eu não quero que a burocracia atrapalhe essa profusão de beleza e qualidade e nitidez que eu quero que as pessoas vejam no meu trabalho. Então, esse é um dos dilemas. Quando o seu lado artista ou técnico é muito forte, talvez a sua carreira ideal fosse uma carreira como artista, que põe em segundo plano ganhar dinheiro ou não. Mas se você precisa viver da fotografia, você precisa pôr em primeiro plano a gestão da empresa, porque é o que vai dar lucro, vai dar sustentabilidade financeira para o negócio, é o papel do gestor. O papel do gestor é o papel que mais vai te ocupar, e ele tem que te ocupar muito. Se ele não estiver... Se a maior parte do seu tempo não está sendo ocupada pelo gestor, pelas atividades de gerenciamento do negócio, você está fazendo alguma coisa errada. Fotografar em si, câmera na mão e ficar de frente com a tela do computador fazendo pós-produção, não pode ser a maior parte do seu negócio, do seu tempo gasto. Se for, você está fazendo alguma coisa errada. Eu sei que isso não é fácil de absorver, mas você pode insistir em não acreditar nisso, e ao longo do tempo você vai acreditar pela falta de resultados. Tá? Agora, o visionário ele é muito importante porque ele dá direção, mas ele é esporádico. O visionário aparece de vez em quando. Eu lido com o meu lado visionário sempre que eu vou fazer o planejamento estratégico no final de cada ano. Né? A gente faz o planejamento aqui na empresa na última quinzena de novembro, planejando de janeiro a dezembro. Então, sempre eu reviso a minha visão de futuro para o negócio, e aí eu sento para fazer o planejamento. Então, esse é o momento que o visionário aparece. Agora, existem algumas questões que aparecem quando a gente entende e aceita esses três papéis, que é quem manda em quem. Né? A primeira questão é assim, no caso de um dilema, quem manda em quem? Então, assim, o visionário dá a direção para que o gestor comande a empresa, inclusive as ações do artista. O artista é o sujeito mais submisso, vamos dizer assim, nessa hierarquia. Agora, quando a gente fala de trabalhos mais autorais ou uma visão comercial de um trabalho artístico, o papel do artista pode ficar mais forte. Mas quando você trabalha com uma visão muito comercial, o que eu acho ótimo também, não estou fazendo julgamento do que é melhor ou pior aqui, mas quando você tem uma visão mais comercial, o gestor vai ser preponderante, por quê? Porque o fotógrafo comercial, ele está estabelecido como empresa para atender a demanda de mercado, a demanda de um cliente. Você pode dar ali as suas pitadas de arte, as suas pitadas de estilo, o que você quer no seu trabalho, deve fazer isso. Isso vira um diferencial para o seu trabalho. Mas você precisa lembrar que você está atendendo a um mercado. A demanda vem do mercado.
Quando você é um fotógrafo artista, a demanda vem do seu coração, da sua cabeça. Você faz o que der na telha. Se alguém gostar, gostou, compra ou não. Se alguém não gostar, se ninguém gostar, tudo bem, você gostou. Num extremo é isso, tá? É claro que pouca gente vive nesse extremo. A gente geralmente faz uma mescla daquilo que a gente gosta, porque a gente sabe que a gente gosta, mas muita gente gosta também. Você quer ter uma certa plateia quando você é artista, fotógrafo artista, né? Mas quando você é fotógrafo comercial, você quer ter clientes, você quer ter uma carteira de clientes. É diferente. É uma mudança de mentalidade diferente. Dá para ter as duas coisas? Dá para ter. Só que são dois campos de atuação diferentes que se cruzam de vez em quando em alguns aspectos. A gente vai sempre estar tocando nesse assunto, mas são mentalidades diferentes. Agora, outra coisa é como pacificar os conflitos quando, por exemplo, o gestor não vai na direção certa ou o artista não quer cumprir as questões de gestão, né? Como pacificar isso? A primeira coisa que eu diria é a seguinte: os três papéis, essas três pessoas que vivem dentro de você, empreendedor, eles precisam amar a mesma coisa. E numa empresa, a coisa que precisa ser mais amada, essa é outra verdade que dói um pouco ouvir, parece muito desumano até, mas é verdade. Você precisa amar o faturamento. Você precisa pôr na cabeça que a coisa mais importante para o seu negócio é faturar. Não estou dizendo aqui faturar milhões, faturar dezenas de milhares de reais. Você precisa ter um faturamento sustentável para o seu negócio. Eu não sei em que estágio, em que amplitude tem o seu negócio na fotografia, mas entrar dinheiro precisa entrar toda semana. Entendeu? Precisa entrar dinheiro porque você está num negócio comercial. Se você tem outro trabalho que te sustenta e você está trabalhando numa fotografia artística, numa coisa autoral, mais puramente autoral, essa entrada de dinheiro pode esperar. Aliás, isso é uma estratégia excelente para fotógrafos artistas. Ter outra entrada de dinheiro, alguma outra atividade que você faz, alguma outra fonte de renda, enquanto você desenvolve o seu posicionamento artístico, seu trabalho autoral para o mundo. Um dia, vai demorar um pouco mais, mas um dia isso também vai dar dinheiro e às vezes fica autossustentável. Mas quando a gente está na fotografia comercial, não é assim, tá? A gente vai geralmente, como eu fiz, a gente se estabelece na fotografia comercial e vai adicionando o fotógrafo artista aos poucos, né? Funciona melhor porque dá sustentabilidade econômica para a coisa. Agora, além dos três papéis terem que amar a mesma coisa, na mesma ordem de prioridade, ou seja, amar o faturamento, você precisa fazer uma fotografia muito legal, muito bonita, muito atrativa para faturar. Você precisa gerenciar a burocracia do seu negócio muito bem, gastar tempo com isso, fazer direito para faturar. E você precisa ter uma visão de futuro que continue faturando até lá. Se você não faturar, você não vai chegar lá. Agora, a outra coisa que a gente precisa pensar é no tema deste vídeo: gestão por princípios. O que é a gestão por princípios? Eu não vou aqui dizer para você quais princípios a sua empresa tem que ter. Mas eu vou dar alguns exemplos só para você entender o que é o mecanismo de gestão por princípios, né? Por exemplo, eu tenho um princípio que é: eu não compro nada que alguém me ofereça por telefone, por exemplo. Eu não fecho nenhum contrato, nenhuma compra, eu não aceito nenhuma promoção, nenhuma mudança de plano de pacote de internet da Vivo, nada. Se a pessoa me telefonou para vender alguma coisa, é imutável isso há muitos anos, há mais de 10 anos. Eu falo isso para a pessoa: olha, meu amigo, você vai tentar me vender alguma coisa? Eu não compro nada por telefone. É um princípio meu. Não existe nada que você possa me oferecer em nenhuma condição que eu feche por telefone. Aí, às vezes, a pessoa pergunta: mas por que não? Porque não tem como eu saber que você é da Vivo, por exemplo. Você está me dizendo que é da Vivo, está pedindo meus dados, mas eu não tenho como confirmar isso. Então, eu vou numa loja da Vivo ou eu vou no site da Vivo. Estou dando exemplo da Vivo telefônica, só como exemplo, né? Então, é um princípio de conduta. Eu explico isso para a pessoa, às vezes eu falo assim: ó, se você insistir, você vai perder o meu e o seu tempo. E às vezes, quando eu estou com tempo, eu deixo perder para o cara perceber, né? Aí ele fala, aí no final ele me oferece alguma coisa e eu digo:
Como eu te disse no começo, eu não compro nada por telefone. Então, você perdeu o seu e o meu tempo. Eu digo isso mesmo. Eu sou meio sem paciência mesmo para essa coisa do telemarketing. Apesar de que precisa tratar com respeito, mas eu ponho a questão às claras já no começo da conversa, né? É que às vezes a pessoa insiste. Outra coisa que pode ser um princípio é assim, ó, se eu tiver que tomar uma decisão e a decisão implicar em eu mentir, qualquer nível de mentira, a decisão é não, entendeu? Então, se eu tiver que fechar um negócio, mas para fechar aquele negócio eu tiver que mentir, eu tenho como princípio não mentir, não fazer negócio baseado em mentira. Então, esse é um princípio que me diz se eu devo topar alguma coisa ou não. Se para conseguir um cliente eu preciso mentir, então vou perder aquele cliente. Já está estabelecido, é uma gestão por princípios. Vou dar um outro exemplo que talvez você já tenha vivido. É comum aparecer assim para fotógrafos, parcerias, entre aspas, em que você entra com o trabalho fotográfico e a pessoa tenta divulgar a sua marca, né? E eu sempre trato da seguinte maneira: se a pessoa está divulgando a minha marca, eu estou pressupondo que, assim como eu sei fotografar, ela sabe tecnicamente divulgar a marca. Ela deve ser uma divulgadora de marca. Todo mundo que fotografa sabe parâmetros de funcionamento da fotografia e dos resultados. Eu sei dizer, por exemplo, quantas fotos eu vou gerar, qual a resolução das fotos, qual o prazo que eu vou entregar, né? Qual que é o resultado do meu ofício. Então, quando alguém me oferece de divulgar a minha marca, eu digo assim, ó, para qual tamanho de público a gente está falando? A minha marca vai chegar para quantas pessoas? Você consegue garantir quanto em quanto tempo? E eu começo a pedir dados numéricos para a pessoa. Porque se é, por exemplo, uma agência de publicidade, eles são especialistas nisso, eles têm histórico disso, eles têm estudos de mercado e eles podem me dizer, não, sua marca vai aparecer na próxima semana para 3.000 pessoas. E a gente vai conseguir te provar que apareceu, porque a gente tem esse software aqui que rastreia o acesso, tal. E a pessoa é uma profissional do ato de divulgar marca, né? Mas geralmente não é isso que aparece. Geralmente é alguém que se sente influenciador, que acha que tem uma certa penetração na internet e não tem parâmetros técnicos nenhum de gestão do negócio dela. Ela não é um gestor, ela é só uma pessoa entusiasmada com a coisa. E porque muita gente conhece ela, ela acha que isso vai trazer resultado para mim. Só que quando você começa a apertar e pedir números, a pessoa não tem essa expertise técnica, né? Então, quando eu faço perguntas assim e a pessoa diz que não tem como saber, a resposta é não. Porque se a pessoa for da área, ela tem como saber, né? Ela tem como me dar uma previsão segura do mínimo que vai acontecer com a minha marca. Então, esse é o tipo de coisa, isso é gestão por princípios. Você tem parâmetros que, de antemão, antes da situação aparecer, já te dizem se você vai topar ou não alguma coisa, se você vai se arriscar ou não em determinado mercado. Ó, por exemplo, algumas coisas que já apareceu aqui na mentoria, alunos pensando assim, ó, olha, eu topo aprender tudo que eu puder sobre marketing, mas eu não quero gravar nenhum vídeo e aparecer nas redes sociais ou aparecer em vídeo. Então, isso é uma diretriz que ela estabeleceu. Existem várias maneiras dela fazer marketing para a marca dela, como fotógrafo, sem aparecer em vídeo. Várias maneiras muito efetivas. Aparecer em vídeo não é fundamental, né? Mas é muito bom, mas não é fundamental. Mas é o tipo de coisa que todos nós nos damos como princípios ou como diretrizes de conduta, né? Quando a gente fala princípios, geralmente a gente está falando de coisas mais morais, né? Mais ideológicas ou morais, né? Você não faz determinado tipo de coisa, né? Então você pode falar assim, ah, não, eu sou um cara casado e eu não quero fotografar mulher nua, não quero fazer fotografia sensual. Tudo bem, é um princípio, né? Você estabeleceu esse limite de atuação. Não estou dizendo que isso é certo, não estou dizendo que isso é melhor ou pior, mas estou dando um exemplo de fronteiras até onde você topa ir. Então, essa é a gestão por princípio. A gestão por princípio, ela tem o grande barato dela é que ela facilita, ela quase automatiza a tomada de decisão. Por exemplo, eu tenho um princípio meu, que esse eu ponho em ação mesmo, que é o seguinte: se eu fiz um trabalho, um projeto, uma ação com alguém,
e tive qualquer problema com essa pessoa, problema comportamental, nunca mais. Nunca mais. Não fica rancor, perdoo, se tiver danos a gente resolve, não tem problema. Mas eu não vou ter, não tem segunda vez. Então, se eu tive algum problema com a pessoa, problema de mentira, de falseamento, ou de chegou atrasado, qualquer coisa assim de comportamento, não. Porque eu tenho como pegar outra pessoa, eu tenho como pôr outra pessoa no lugar. Tem gente boa nesses aspectos querendo trabalhar, querendo fazer parcerias, querendo fazer freela, entendeu? Então, assim, a exceção, é claro, assim, é uma coisa que foi acima da vontade da pessoa, né? A pessoa, por exemplo, eu chamei para... Nunca aconteceu, mas eu chamei para fazer um freela para um casamento. A pessoa chegou um pouco atrasada porque o carro quebrou. Cara, acontece com todo mundo. Poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com a noiva, né? E não é esse o caso. Eu digo assim, a pessoa teve todas as condições para fazer aquele trabalho da maneira como foi combinada e não fez. Eu senti que foi relapso. Sempre que eu tenho um problema assim, eu dou um passo para trás com aquela pessoa. Às vezes a gente continua amigo, continua conversando, continua tudo bem do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista profissional, eu não arrisco. Então, é o tipo de gestão por princípios, tomada de decisão por princípios. Você facilita muito a sua tomada de decisão, ela fica quase automática, quando você diz assim, não, se eu tiver que mentir, não vai ter negócio. Então, não tem. Você pode até pôr assim, não, se tiver que dar desconto, não vai ter negócio. Pode ser. Eu acho que não é uma boa regra, mas pode ser. Tem gente que faz assim. Então, a gestão por princípios é isso, você estabelecer quais são as condições morais, profissionais, comerciais, relacionais, que você topa agir. Tá bom? Eu sei que esse assunto pode parecer um pouco abstrato, mas quando você pensa no seu trabalho como gestor, como administrador, tomador de decisões diárias, semanais, mensais, você percebe que isso faz toda a diferença, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, põe seu comentário, põe sua opinião, põe algum princípio que você considera, que você usa na sua prática para a gente pensar melhor no tema. E se você puder, compartilha esse vídeo, dá um like, vai me ajudar muito. Até o próximo vídeo.